No ano de 1905, um físico até então não muito famoso, chamado Albert Einstein, ele publica uma série de artigos bastante interessantes e que acabaram revolucionando a ciência. Basicamente, surge uma nova física, se a gente parar para pensar, com as ideias da mecânica quântica e da relatividade. Mas especificamente, o Albert Einstein ele conseguiu explicar um fenômeno que até então era já estudado, mas não havia uma explicação tão coerente, que é o efeito fotoelétrico. Ou seja, você tinha um pedaço de metal, uma chapa metálica, e sobre essa chapa metálica havia a incidência de um raio de luz. Geralmente, esse raio de luz ele era em frequências e também em níveis de energia alto, sendo muito próximos da cor azul, ou seja, perto do ultravioleta e do azul. Então fornecia-se um feixe de luz energizado na direção dessa placa metálica. E o que acontecia? Havia a detecção de que alguns elétrons eles eram emitidos dessa placa. Mas a questão era, como é possível partículas como elétrons serem emitidos da placa se a gente não tem nenhuma partícula massiva se chocando com os orbitais do metal? E aí que vem então a grande teoria do Albert Einstein. Ele começa a explicar que a luz é formada por pequenos feixes chamados de fótons. E esses feixes eles podem se comportar como onda ou partícula, ou seja, nós temos a dualidade onda-partícula. Mas especificamente o que o Albert Einstein ele mostra é que essas partículas, nesse caso se comportando como uma partícula, elas se chocam com o metal, fornece energia nos orbitais atômicos, no caso dos metais são as ligações metálicas, e ali você tem o que? Você tem um elétron recebendo energia e saltando de um nível para o outro, mais especificamente de um orbital para o outro. Então muitas vezes um elétron que se encontra num nível de mais baixa energia, ele é excitado e vai para um nível mais alto. Consequentemente, uma hora ele tem que voltar para o seu ground state, ou seja, para o seu nível mais baixo de energia. E quando ele faz isso, ele libera uma partícula para o meio. Essa partícula muitas vezes na forma de uma onda, ou seja, esse feixe de onda que pode ser denominado como fóton. O Albert Einstein ele não chamava esse feixe de fótons de fóton. Esse nome só foi dado em 1926 pelo químico Gilbert Lewis. Sim, é o mesmo Lewis que a gente costuma estudar sobre as estruturas de Lewis, do ácido de Lewis e assim por diante dentro da química. Ou seja, é um químico muito importante, ajudou a trazer esse termo, os fótons. Dessa forma, na classificação dessas partículas, elas poderiam ser somente férmions ou bósons. E qual o problema aqui? Elas não possuem massa. E se elas não possuem massa, então elas devem ser o quê? Partículas que descrevem uma das 4 forças da natureza. Nesse caso, ela descreve qual força? A força eletromagnética. Então, dessa forma, ela não tem massa, mas ela serve para mediar uma força. Logo, eles deveriam ser bósons de calibre. Por quê? Porque os bósons de calibre não possuem massa, mas eles descrevem as forças da natureza, as 4 forças da natureza. Em específico, os fótons descrevem a força eletromagnética. E devido ao fato, então, de eles não terem massa, eles podem ser descritos utilizando características relativísticas. Quando nós aplicamos na fórmula E igual a mc², nós temos o quê? Nós temos ali uma possibilidade de substituir a massa pela interação de elétron-volt. E especificamente para o fóton, nós temos 1 vezes 10 a menos 18 elétron-volt dividido pela velocidade da luz ao quadrado.
Dessa forma, então, aplicando na equação da relatividade restrita, nós conseguimos chegar no fato de que energia pode ser transformada em massa e também massa transformada em energia. E dessa forma, então, os fótons eles podem se chocar com uma placa de metal e acabar se comportando como uma partícula, uma vez que ele vai fornecer energia para esses elétrons. E devido ao fato de ter que interagir muitas vezes com os elétrons, fornecendo energia, os fótons eles não possuem carga. Entretanto, eles podem ser influenciados por um campo gravitacional, mas não por um campo magnético. Contudo, uma caracterização que difere os fótons dos elétrons é que os fótons possuem spin igual a 1, enquanto que os elétrons possuem um spin fracionário de mais meio ou menos meio. Logo, os fótons eles não são elétrons, eles não são férmions, especificamente eles não são leptons. Eles são, na realidade, bósons, especificamente bósons de calibre. Outro fato muito estudado sobre os fótons é em relação à criação dos mesmos. Como eles surgem? E para isso existem 3 formas conhecidas. Uma delas é com fornecimento de energia para os elétrons saltarem de um nível energético para o outro e quando eles voltam para o ground state energy, a liberação de um fóton, fato esse que a gente já discutiu. Outras 2 formas ocorrem pela aceleração de partículas carregadas, ou seja, você fornece energia para que uma partícula consiga ser acelerada, isso pode acontecer dentro de aceleradores de partículas, assim como também ocorre pelo decaimento radioativo de átomos. Nesse caso, há a liberação de um fóton e também de alguns neutrinos. Mas especificamente nesse processo de decaimento, é importante a gente lembrar que também envolve uma outra força da natureza. Nesse caso, a força nuclear fraca, que aí envolve outros bósons. Bósons esses são muito massivos, conhecidos como bóson W e bóson Z. E especificamente falando de decaimento radioativo, é onde surgem os fótons mais energéticos. Entretanto, existe também a possibilidade de alguns fótons energéticos surgirem através da colisão de partículas, ou seja, fornece bastante energia para essa partícula. Uma outra possibilidade é com o aniquilamento das partículas, ou seja, quando uma partícula interage com a antipartícula dela. Através desse processo de aniquilamento ocorre a liberação de um fóton. Os fótons com energia mais baixa, eles estão presentes nas ondas que possuem comprimento muito longo. Então, os mais energéticos são comprimentos de onda pequeno e aqueles que são menos energéticos são comprimentos de onda bastante longos. E esses comprimentos de onda se relacionam com, por exemplo, o sinal de rádio, sinal de televisão, radar. Todas essas formas de sinal, todas essas ondas, elas liberam fótons. Fótons, no caso, com menos energia. Quando você compara no ultravioleta e quando você compara no infravermelho, você tem essa diferença. Então, dessa forma, as luzes oriundas de cada fóton, elas têm relação com a energia que cada fóton possui. Ou seja, se eu tenho um feixe que se encontra no comprimento de onda de 400 nanômetros, por exemplo, ele está num comprimento de onda relativamente pequeno e que é bastante energético. Dessa forma, nós temos fótons relacionados com a luz ultravioleta. Se tivermos fótons num comprimento acima de 700 nanômetros, eles se encontram no comprimento do infravermelho. Logo, são fótons que receberam pouca energia ou são energeticamente baixos. E da interação dos fótons com diversos sistemas, com diversos sólidos, com diversas substâncias, surgiu um campo na física conhecido como eletrodinâmica quântica. E na eletrodinâmica quântica são estudados
campos magnéticos em que ocorre interação com cargas carregadas eletricamente. Dessa forma, na década de 1930, Paul Dirac já começou a fazer uma descrição, um estudo sobre isso. Mas somente na década de 60, Tomonaga, Schwinger e também Feynman conseguiram fazer uma descrição dessa interação, fazendo então, com o uso de um lagrangiano, a demonstração para esses campos interagindo com as cargas carregadas eletricamente. Dessa forma, então, trabalhando os campos dentro da eletrodinâmica quântica, a qual se utiliza de toda a interação sendo descrita por fótons. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, dá uma olhada na descrição desse vídeo que eu vou deixar aqui uma lista de livros para ajudar com a erradicação do analfabetismo científico. Quer se dar um presente? Compre um livro científico. Quer presentear alguém? Dá um livro científico. Isso vai ajudar com que diminua as fake news científicas ao seu redor. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.